Terapia da reencarnação. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Por que não nos lembramos de nossas vidas passadas? Se reencarnação existe, eu deveria me lembrar, né? Mas a grande maioria das pessoas não tem a menor noção, a menor ideia do que ela fez e do que ela foi numa vida passada. Então nós vamos entender como esse processo acontece, como é que funciona e por que nós não temos essas lembranças ou achamos que não temos essas lembranças. Antes, se inscreve no canal, já se inscreve logo, clica no sininho para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo, tá? E tem uma playlist lá no final que eu vou mostrar para você, somente com vídeos da terapia da reencarnação. Inclusive um deles mostrando como você pode fazer uma primeira sessão gratuita online da terapia da reencarnação, ok? Dito isso, vamos lá. Por que a gente não se lembra das vidas passadas? E eu estou aqui na tua frente para te dizer que a gente se lembra assim. Só que está registrado não no nosso consciente, mas está no nosso subconsciente e no nosso inconsciente. Tem uma série aqui que a gente desenvolve sobre lei de atração e eu falo, né, o que falta para a lei de atração funcionar. Tá o card aqui, ó, para depois você assistir, que eu explico bem sobre inconsciente, subconsciente e o consciente. O consciente tem 5% só dos registros. Então, dito isso, vamos lá. Nós temos 3 tipos de memória. A primeira memória é a memória cronológica, é a memória do tempo, é a memória do dia a dia. Eu me lembro melhor do que eu fiz hoje em relação ao que eu fiz ontem. Eu me lembro melhor do que eu fiz ontem em relação ao que eu fiz semana passada, mês passado, ano passado e por aí vai. Só que a memória cronológica, ela é uma memória de curta duração, ela não fica muito na nossa cabeça. Vou dar um exemplo para você. O que você estava fazendo há 10 dias atrás, você se lembra? A grande maioria não se lembra. 10 dias atrás. Eu arrisco dizer que há 10 dias atrás tu não se lembra nem que dia da semana era. Não é verdade? Muito provável que você não se lembre. Memória cronológica. Ela já apagou. Ela rapidinho, ela apaga da nossa mente. Temos a segunda memória, que é a memória emocional. Essa memória, ela é marcante. Essa memória, ela fica. Vou dar um exemplo. Você não se lembra de 10 dias atrás, mas para os mais antigos eu vou perguntar. 11 de setembro de 2001, o dia do ataque das Torres Gêmeas, a grande maioria vai se lembrar, inclusive com riqueza de detalhes. Eu estava em tal lugar, eu me lembro com riqueza de detalhes. Eu morava no bairro Campo Grande, num apartamento, no 7º andar, estava no meu quarto, a televisão ficava à minha esquerda, aliás, à minha direita, eu tinha uma outra televisão à minha esquerda no computador, e aí eu vi aquilo, achei que era o fim do mundo, procurei ligar para uma grande amiga minha que mora em Nova York, eu me lembro com riqueza de detalhes. Mas Sérgio, você não lembra de 10 dias atrás e lembra de algo que foi 20 anos atrás? Sim, e não tem nada de errado nisso. Um registro fica na caixinha da memória cronológica, aquela que apaga. Outro no registro da caixinha da memória emocional, que fica. O dia do primeiro, seja o emocional coletivo, como o emocional particular. O dia do seu primeiro beijo, o seu primeiro carro. Eu já tive tantos carros na minha vida, mas o primeiro carro eu lembro. Com certeza, né? Enfim, várias conquistas que você tem. O dia do seu casamento, o dia do nascimento do seu filho, você vai lembrar. Aliás, é por isso que pessoas muito idosas, elas não lembram o que tomaram no café da manhã e contam um negócio que aconteceu há 40 anos atrás com uma riqueza de detalhes enorme, né? Já reparou isso? Por quê? Foi um registro emocional. E nós carregamos no subconsciente e no inconsciente registros emocionais também de vidas passadas. Tais registros, eles acabam inclusive influenciando no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Por exemplo, uma criança de 3, 4 anos começa a tocar piano. De onde vem isso? Muito provavelmente
numa vida passada ela tocava piano. E aí ela traz esse registro nessa vida. Os nossos traços de personalidade a gente traz, porque está guardado lá no subconsciente e no inconsciente. Somos a continuação daquilo que fomos no nosso passado. E isso aí vai começar a esclarecer muita coisa para a gente. Inclusive, a gente tem aqui uma outra playlist, eu estou botando aqui no card, a playlist Metafísica da Saúde, que fala sobre as causas emocionais das nossas enfermidades. E às vezes você tem a curiosidade de querer saber como você era numa vida passada, mas sem fazer regressão. Sabe o que você faz? Conta pra mim, olha lá na Metafísica da Saúde, alguma doença de infância que você tinha, uma gastrite, uma bronquite, uma asma, uma rinite, uma sinusite, não sei. E observe as causas emocionais. O padrão de comportamento emocional. Muito provável o seu comportamento naquela vida anterior é o que trouxe para esta vida aquela enfermidade de infância. Isso eu falo por experiência com vários acessos ao inconsciente ou regressões a vidas passadas, onde aquela característica de personalidade, eu perguntei depois, mas na infância você teve alguma doença? Ele falou, tive, e bateu certinho com aquele padrão de personalidade lá, o padrão emocional. Então, na memória emocional, temos o registro que fica conosco. Seja algo que tenha acontecido há 20 anos, há 30 anos ou até em vidas passadas. Lá no subconsciente, lá no inconsciente. Terceira memória é a memória de conexão. Essa memória não tem data nem hora para acontecer. Estamos aqui conversando e toca uma musiquinha, um jingle, ou uma musiquinha, um flashback de um desenho animado, de uma novela que você gostou muito lá atrás, há 10, 20, 30, 40 anos. E aí você começa a se lembrar daquela fase, daquela época, de quem você via, de quem eram os seus amigos. Você começa a se lembrar daquilo tudo. Do nada, né? Por que música flashback, as rádios botam lá um momento só com flashbacks, né? São músicas do passado. Porque quando a gente ouve, literalmente a gente viaja no tempo. E aí nós temos também memórias de conexão que nos conectam a vidas passadas, a sentimentos de vidas passadas. Pode ser, às vezes, uma foto, uma música, pode ser um cheiro, pode ser uma comida ou um perfume, simplesmente nos conecta. Às vezes, pode ser até eu encontrar uma pessoa que aquela pessoa conviveu comigo numa vida passada e eu nem sei disso, e ao olhar para aquela pessoa me despertam vários sentimentos que eu não faço a menor ideia e eu nunca pensei em fazer correlação em relação a isso. Aí são muitas sessões de terapia, aí já não é terapia em grupo, é terapia individual mesmo, que a gente começa a identificar. Entendido com relação a essas memórias, eu vou buscar o trabalho do Ian Stevenson. Tem aqui um livro dele, 20 casos de reencarnação, mas ele trabalhou em números, mais de 2.500. Canadense, nascido em 1918, e fez um trabalho pela Universidade da Virgínia, onde nos anos 60, 70 e 80, ele visitava famílias que tinham crianças de 3, 4, 5 anos e que lembravam do passado. O pai e a mãe falavam, né, filhinho, está na hora de dormir, dá um beijinho na mamãe e no papai. E essa criança falava, não com a inocência da criança, mas com a arrogância do adulto. Por que você está me chamando de filho? Eu não sou teu filho. Na verdade eu sou pai. Na verdade eu tenho esposa, eu tenho filho. E essas crianças tentavam fugir de casa. E aí o que acontecia? Chamava a equipe do Ian Stevenson, porque os pais surtavam com isso, e ele ia investigar, verificava, conhecia essas famílias reconheciam e aceitavam que ele levasse aquela criança, e a criança contava toda a história com riqueza de detalhes. Com riqueza de detalhes, onde não teria nenhuma forma de explicar. O Ian Stevenson catalogou uns 2.500 casos. O Brian Weiss, que continuou o trabalho dele, mais uns 2.000. A Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, até hoje continua fazendo isso. Se você procurar uma série no Netflix chamada Vida Após a Morte, alguma coisa assim, Vida Depois da Vida,
Tem lá um dos episódios que fala sobre esse trabalho da Universidade da Virgínia. No Brasil, a Universidade de Juiz de Fora já está fazendo isso. Mas Sérgio, você não respondeu ainda. Por que eles lembram do passado e eu não me lembro? Esses casos que foram catalogados, essas crianças tinham um ponto em comum. O período intervida delas, que em espiritismo a gente chama de erraticidade, era um período inferior a 8 anos. Do tipo, morreu no ano 2000, reencarnou em 2003. Então elas voltavam e tinham ainda a memória cronológica. Lembra da memória cronológica? A do dia a dia? Eu me lembro melhor do que eu fiz hoje em relação a ontem, em relação à semana passada. Não é isso? Mas ela apaga rapidinho. Você não lembra de 10 dias atrás, mas espera aí, você lembra do teu nome, o nome do teu pai, da tua mãe, o teu endereço, o teu marido, tua esposa, teus filhos. Enfim, isso você se lembra. Então essas crianças ainda carregavam a memória cronológica. Quando chegavam aos 9, 10, 12 anos, já tinha esquecido praticamente tudo. E aí, a memória que tinha nela era a emocional. Aí ela tinha flashes ou lampejos de vidas passadas com memórias emocionais, que é algo que você mesmo pode ter. Às vezes, até quando você dorme, quando você tem um sonho, às vezes não é um sonho. Às vezes é uma regressão espontânea, uma lembrança de uma vida passada. Que na terapia a gente trabalha sobre isso. Então, está explicado. Se você não se lembra, é porque provavelmente o teu período intervidas, chamado de erraticidade, foi um período superior a 8 anos, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Tá certo? Então, esse é o esclarecimento da terapia da reencarnação de hoje, né? O episódio de hoje. Navega na nossa playlist, tá? Clica lá, eu estou botando na descrição desse vídeo, o link para você se inscrever para fazer uma primeira sessão gratuita em grupo que a gente desenvolve. Você apenas vê como é que é, vê o que você acha. Já vai ser um grande aprendizado, posso garantir para você. Tá certo? Por hoje é isso. Se inscreve no canal, clica no sininho, dá o like, comenta e amanhã tem mais vídeo para você. Fique com Deus. Tchau, tchau!